Os irmãos podem abrir dois versículos, um que eu tenho lido bastante, e eu vou repetir, que é 1 Timóteo 4,16, eu quero ler só as duas primeiras palavras. Vou até escrever aqui. Tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado de ti mesmo. E também vou ler as palavras de Atos 20, 28, que também são só as primeiras palavras, as primeiras 4 palavras. Cuidai, pois, de vós mesmos. Gostaria que nós atentássemos para essa palavra bíblica do Senhor para nós. O tema de hoje é: o que ninguém fará por mim. O que ninguém fará por mim. Todas as pessoas que estão vivas estão debaixo de pressão. Tá? Todos nós. Até um bebê, quando ele nasce, ele está debaixo de pressão. Às vezes os primeiros meses são de cólica, adaptação à fórmula e etc. E a vida humana é uma vida debaixo de pressão. Você é criança e às vezes o adulto esquece que uma criança também tem as pressões. Um adolescente nem se fala, uma das piores fases todos nós reconhecemos na vida, mas há outras fases difíceis também. A gente começa a formar uma família, é jovem e é uma fase de pressão. Há pressões de todos os lados na vida humana. Não há nenhuma fase na vida em que você não está debaixo de pressão. Na meia-idade, vários problemas começam a acontecer, saúde, etc., várias coisas. Mas aí logo você vai se aproximando da velhice e você vai se colocando debaixo de outros tipos de pressão que você nunca teve na vida, que são as pressões daquela idade, da velhice. A pergunta básica é: como você lida com as pressões da vida? Tá? Porque a sobrevivência e a qualidade de vida vai depender de como você lida com as pressões da sua vida. Então, eu vi um vídeo no YouTube onde uma senhora estava mostrando o princípio de você cuidar de você mesmo, que hoje a aula é sobre isso. Ela colocou um copo de plástico vazio e um copo de plástico cheio de água, esse copinho baratinho de plástico que a gente usa para beber suco, transparente. Tá? Então ela acendeu algumas velas com fogo ali ao redor do copo de plástico vazio. E você sabe o que aconteceu. O calor foi derretendo o copo e o fogo foi comendo o copo e destruiu o copo completamente, porque o copo estava vazio. O copo representa o ser humano. O copo vazio representa a pessoa que não sabe cuidar de si mesma. Ela não sabe como gerenciar as pressões da vida e se autopreservar. O copo cheio de água representa aquela pessoa que ela está cheia, ela tem estratégias de como enfrentar as pressões. Então, o fogo é o mesmo para todos. As pressões da vida são as mesmas. Alguns passam mais pressões que os outros, mais situações. Mas a verdade é que a pessoa que sabe cuidar de si é a pessoa que vence na vida e ela tem uma qualidade de vida. Hoje nós queremos observar como cuidar de si é um princípio bíblico, é uma ordem da Bíblia, é o que ninguém fará por mim. E eu queria discutir isso no primeiro ponto, mostrando o paradigma errado que nós temos sobre cuidar de nós ou não cuidar de nós. Deus não espera que os outros cuidem de mim. Embora que há textos na Bíblia onde nós somos chamados a ajudar os outros. Mas uma ajuda é uma ajuda, não é o trabalho principal.
O trabalho principal da minha vida, da minha sobrevivência, é meu. Eu preciso, como desenvolvimento, como pessoa, aprender a cuidar de mim. O que eu quero discutir hoje é que há muitos irmãos, a maioria das pessoas não sabe, não desenvolveu, não amadureceu essa ideia, aliás, nem tem essa ideia de que você precisa cuidar de você em várias áreas. Uma das razões que a igreja não é o que ela deveria ser é por causa desses paradigmas errados. Então, a gente vai corrigindo um aqui, outro ali, e uma das ideias que eu quero que você saiba é que Deus não espera que as pessoas cuidem de mim, mas Ele espera que eu saiba cuidar de mim mesmo, tá? Infelizmente, a maioria das pessoas não tem um senso de cuidado próprio. Ela simplesmente não sabe. As pessoas aprenderam a se ignorar, tá? Elas nem se conhecem direito. Elas não têm, a maioria das pessoas não tem uma consciência da sua própria estrutura, das suas próprias fraquezas, dos seus pontos fortes. Poucas pessoas têm uma ideia real de si mesmo, realista, conhecendo os seus pontos fortes, seus pontos fracos, e elas não se metem em situações que vão expor ou colocá-los em risco, debaixo de pressões desnecessárias, porque você se conhece. Pessoas que não se conhecem, elas se arriscam a coisas que terminam colocando em risco a sua vida, porque elas não conhecem a sua estrutura. Isso é uma falta de sabedoria. Muitas pessoas não têm um senso de lealdade a si mesmo. Hoje eu quero fazer de conta que ninguém é egoísta, tá? Hoje eu quero fazer de conta que ninguém é narcisista. Hoje eu quero fazer de conta. Hoje eu estou trabalhando com aquelas pessoas que cuidam dos outros e não sabem cuidar de si, tá bom? Porque toda regra tem exceção. A gente vai encontrar as pessoas que contrariam o princípio que eu estou falando aqui. Pessoas narcisistas, só pensam em si mesmos, são egoístas e ela existe no mundo sozinha. Mas a maioria de nós não tem uma visão de Deus de como cuidar de si mesmo, de como se autopreservar, se defender, se proteger, se posicionar. Ok? Um dos problemas desse paradigma é a criação de expectativas, tá? E nós criamos expectativas onde não deveríamos criar em relação às pessoas, tá? Eu sei que não tem como fugir da expectativa, por exemplo, de que nossos pais tinham que cuidar de nós. Só que, às vezes, a gente aumenta essas expectativas, tá? E a gente sempre tem alguma expectativa de que as pessoas deveriam ser de determinada forma e elas deveriam fazer coisas por nós ou para nós. E nós, muitas vezes, pensamos que as pessoas podem fazer certas coisas por nós. Nossas expectativas partem do ponto de que as pessoas podem fazer, tá? Às vezes elas não fazem porque não querem, tá? Porque não querem. Mas a verdade é que muitas vezes as pessoas não podem. Elas não estão conseguindo cuidar nem de si mesmas. Como elas poderiam cuidar de nós? Como elas poderiam nos ajudar? Seja bem-vindo, brother. Em alguma coisa que nós não estamos colocando uma expectativa além, entendeu? Eu queria falar que essa coisa de criar expectativas, tem uma aula, uma mensagem que eu vou trazer um dia, que já está pronta, mas eu não vou pregar hoje. É que uma das sabedorias da vida, hoje eu estou pregando uma das sabedorias da vida, que é você aprender a cuidar de você. Muita gente não tem essa sabedoria. Mas outra sabedoria da vida é você diminuir as expectativas que você faz das pessoas, tá? Não tem como você ser feliz se
se você tem expectativas altas das pessoas. Quer ser feliz? Comece a esperar menos. Comece a esperar menos, tá? Eu não sei se alguém já ouviu falar na regra 80-20. Alguém já ouviu? Ah, come on. Ninguém ouviu falar na regra 80-20. Não. A regra 80-20 é, geralmente você espera 100% das coisas. E você geralmente, no melhor das hipóteses, consegue 80% de cada coisa. Um ótimo casamento é 80%. Um ótimo pastor, no máximo 80%. Um ótimo isso, um ótimo aquilo, 80%. Só que você sempre volta a sua atenção não para os 80 que você tem, mas você volta a atenção para os 20 que faltam. E você continua sendo infeliz do mesmo jeito. E você não consegue admitir que você não vai ter 100% de todas as coisas. Então, uma regra sábia na vida é você aplicar a regra 80-20. Ei, se eu tenho 80, começa a pular e celebrar, e dar glória. E entender que a vida não é um lugar perfeito, as pessoas não são perfeitas, elas não podem dar 100%, mesmo quando elas querem, que elas gostariam. A vida não nos provê 100% de tudo. O máximo que você deve esperar com a sabedoria é 80-20. Seja feliz se 80% está bom de qualquer coisa. Essa é uma regra de sabedoria chamada 80-20. O diabo, quando ele vem conversar com você, ele nunca fala dos 80. Ele sempre fala dos 20. Seu marido é bom, mas falta isso e isso. Sua mulher, foi Deus que deu essa mulher, mas ela também não tem isso e falta isso. Esse pastor é um homem de Deus, mas falta isso nele, ele não tem isso, ele não tem aquilo. Essa empresa sua tem benefício, é um emprego bom, mas falta isso. Em outras palavras, nada é perfeito. Uau, que novidade é essa? Que nada é perfeito. Você descobriu isso ontem? Ei, as coisas serão 100% no céu, pelo menos a gente tem essa expectativa. A regra 80-20 é uma regra sábia na vida, em que você não espera 100% de todo mundo ou de tudo. A questão da expectativa, né? As pessoas não receberam a incumbência de cuidar de nós. E eu não estou aqui diminuindo o papel de pais, que tem responsabilidade de cuidar de filhos, eu não estou diminuindo o papel de um pastor, que tem responsabilidade de cuidar de uma igreja, mas eu quero dizer aqui, não em termos de massa, mas em termos específicos, de sua necessidade pessoal específica. Por exemplo, as pessoas não têm obrigação de saber como você se sente o tempo todo. Elas não têm obrigação, mas você espera. Como que pode? Nem para saber como eu estou me sentindo? Como que eu posso saber? Eu não tenho bola de cristal. Nem que eu tivesse, eu não ia usar, porque é pecado. Mas eu não ia saber como você se sente o tempo todo. As pessoas não têm a responsabilidade de entender o plano de Deus para a minha vida, mas silenciosamente, em algum lugar do nosso entendimento, a gente tem a expectativa. Como que pode? Pastor não sabe que Deus me chamou. E eu tenho que saber. Você que tem que saber. A minha mãe, nem para perceber que eu não... Ei, ok, é sua mãe, mas quem tem que conhecer você é você. E se eu te perguntar, nem você não conhece. A questão da expectativa que a gente lança em cima das pessoas, as pessoas, elas não têm que, por exemplo, saber respeitar o meu espaço, respeitar a minha privacidade, respeitar o meu descanso. Você tem que ensinar elas a fazer isso, porque elas não sabem. Todo mundo não espera? Fala para mim, se a gente não tem esse negócio dentro da gente escrito em letras de ouro, garrafais. Expectativa. Qual? Que quando você entra no trânsito, ninguém vai te cortar, nunca, jamais. Ninguém vai passar na sua frente.
que quando você casa, você vai ter todas as suas necessidades satisfeitas. Quando você entra numa igreja, você vai virar anjo em 3 meses, receber asinha, assim. Quando você tem essas expectativas silenciosamente dentro de você. Fala para mim, se nós não trazemos para as pessoas a responsabilidade de cuidar de nós, sem falar nada, a gente traz isso. Por exemplo, as pessoas não têm a responsabilidade de entender o meu temperamento. Nem eu entendo. Nem eu sei direito por que eu sou assim. Elas não têm a responsabilidade de entender minhas razões, minhas emoções, por que eu me sinto assim. As pessoas não têm a responsabilidade de proteger a minha atmosfera ou de criar a atmosfera da minha casa. Eu é que tenho a responsabilidade. A aula de hoje é o que ninguém fará por mim. E eu tenho que aprender a fazer. Eu tenho que aprender a cuidar de mim. Só voltando aqui no texto original, 1 Timóteo 4,16, Paulo começa com as seguintes palavras: tem cuidado de ti mesmo. Atos 20, 28, o apóstolo Paulo falando aos pastores da igreja de Éfeso, se despedindo deles, antes de falar cuidai da igreja, ele fala: cuidai, pois, de vós mesmos. A Bíblia está sempre nos mostrando que a nossa primeira responsabilidade diante de Deus não é cuidar de nenhuma pessoa, nem filho, nem esposa, nem ninguém. Alguém disse comigo, a primeiríssima pessoa na minha vida sou eu. A questão é, você está se ignorando, você está se percebendo, você está se valorizando, você se conhece, você se nota, ou você se ignora a você mesmo? Estou lidando com um caso, quer dizer, não lidando especificamente com um caso, mas estou conhecendo o caso de uma pessoa que uma psicóloga está atendendo ela e pediu para ela escrever, já tem uns 2 meses já, que teve o primeiro encontro, ela pediu para a pessoa escrever 10 coisas sobre si mesma. Ela não conseguiu escrever nenhuma até hoje, porque ela não sabe falar sobre si. É uma pessoa muito usada por Deus, por sinal. É usada por Deus para abençoar os outros, mas não se conhece a si mesmo. Presta atenção nos outros, mas não presta atenção em si mesmo. Qual é a primeira pessoa contra a qual nós pecamos? Não são os outros, são contra nós mesmos. Aliás, nós gostamos de ignorar os outros, isso é, ignorar nós mesmos em função dos outros. Aliás, nós gostamos de viver em função dos outros, passando por cima de nós. E Deus falou, vocês estão no caminho errado. Esse é o paradigma errado. Quero colocar um versículo aqui, porque nessa coisa do paradigma errado, um dos paradigmas errados é a ideia de ser bondoso. A ideia de ser bondoso ou de ser bom. Uma pessoa boa, tá? Porém, eu quero colocar um versículo aqui, que eu gostaria de ler, que é o Provérbios 4, versículo 7, onde, quando a palavra de Deus em Provérbios vai dizer qual é a coisa principal na vida do ser humano, e Provérbios 4, 7 vai falar sobre qual é a coisa principal, e se nós fôssemos fazer uma pergunta para Deus, qual é a coisa principal, o que você espera de nós? E eu vou, antes de ler o texto, eu sei que alguém já está vendo o texto, mas eu quero declarar uma coisa, na maioria da cabeça das pessoas, na cabeça da maioria das pessoas, já tem uma ideia principal lá. As pessoas não leram Provérbios 4, 7, mas culturalmente já existe uma ideia na cabeça delas que a coisa principal é que a gente tem que ser uma pessoa boa. Nem que todo mundo pise na gente, nem que a gente não seja valorizado, nem que a gente não atenda às nossas necessidades. O importante não é cuidar da gente, o importante é ser uma pessoa boa e cuidar de todo mundo. Eu digo para vocês, existe um paradigma silencioso que não nasceu na palavra de Deus,
que fala dentro de cada ser humano que a coisa principal na vida deles é ser uma pessoa boa. Mas não é isso que está escrito em Provérbios 4:7. Provérbios 4:7 está escrito assim: a sabedoria é a coisa principal. Alguém repete com essas palavras divinas? A sabedoria é a coisa principal. No ano de 98, eu fui ajudar um pastor em Raianes. Eu ia pregar na igreja dele toda segunda-feira, numa igreja batista, e o combinado é que ele nunca ia me dar uma oferta, e nem mesmo a gasolina, porque o que eu estava indo fazer era ajudar um pastor que estava tão endividado, porque na cidade, todo mundo que tinha um problema financeiro corria para ele. Por quê? Ele não conseguia dizer não. Ele dizia não, ele dizia sim para todo mundo, então todo mundo já sabia. Não é que todo mundo já sabia, que os demônios da cidade já sabiam que ele era uma pessoa que tinha esse paradigma de que a ideia é de ser bom para todo mundo, e ele estava endividado, que ele tirava do cartão de crédito, que é dinheiro que não é seu, para ajudar pessoas. Então ele estava tendo que trabalhar muito para pagar as dívidas e não estava conseguindo pregar em todos os cursos da igreja, e por isso eu estava indo pregar na segunda-feira para ajudar ele. Agora, peraí, quando eu cheguei nesse ambiente, a primeira coisa que Deus falou para mim foi: a primeira mensagem que você vai pregar aqui é Provérbios 4:7. Isso foi em 98. E a mensagem foi: ele não é uma pessoa sábia, ele é uma pessoa bondosa. E Deus não estava pedindo para ele ser uma pessoa bondosa, Deus estava pedindo para ele ser uma pessoa sábia, porque a bondade tem que estar debaixo da sabedoria, e a bondade eu tenho que fazer à medida que Deus me manda fazer, mas ele fazia um monte de coisa que Deus nunca mandou ele fazer. Essa ideia de que o paradigma é: eu não estou aqui para cuidar de mim, eu posso até morrer, mas eu estou aqui para cuidar dos outros. Não, essa não é a ideia bíblica. Hoje, nós vamos destruir esse paradigma. Porque eu quero declarar que, segundo a palavra de Deus, Deus delegou a nós a responsabilidade de nós cuidarmos de nós mesmos. Eu quero dizer para você que ninguém fará por mim o que Deus me delegou a mim fazer, que é a responsabilidade de cuidar de mim mesmo. Eu quero colocar um texto aqui, que é Gálatas, capítulo 6, o versículos... Nós vamos ler o versículo 2, mas depois ler o versículo 5, onde você vai ver que a Bíblia, sim, nos pede para ajudar os nossos irmãos, mas no mesmo capítulo, ela nos fala como fazer isso. Em Gálatas 6, no capítulo 2, capítulo 6, verso 2, o apóstolo Paulo diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. So, aqui está, você ajuda os outros, no versículo 2, cargas, tá? Só que no versículo 5, o que ele diz? Porque cada um levará o seu próprio fardo. Cargas no versículo 2, fardo no versículo 5. Agora, eu queria que você imaginasse um exército, porque cada soldado tem nas suas costas a sua própria mochila, e isso é o fardo. Porém, tem equipamentos do exército inteiro, tem munição, tem um monte de caixas que eles têm que ajudar uns aos outros a levarem, e essas são as cargas. Mas o fardo, nenhum soldado carrega o fardo do outro. E essa noite eu estou pregando justamente sobre os fardos. Cada um levará o seu próprio fardo, porque Deus não delegou às pessoas a responsabilidade de carregar o meu fardo. Agora diga assim comigo: o meu fardo sou eu. Então carrega você, companheiro. Põe você nas costas e carrega. Pais têm carregado os filhos. Esposa quer carregar marido. Pastores estão morrendo porque querem carregar a igreja. Eu não carrego a igreja.
Jesus que carrega a sua igreja. Eu já falei para ele, eu não vou carregar a sua igreja, você carrega ela. E ele ficou feliz quando eu falei isso. Eu não estou aqui para carregar a igreja dele. Eu carrego o meu fardo e ajudo as pessoas a carregarem os seus fardos. Eu ajudo cada um a carregar o seu próprio, e aí os melhores de nós ajudam a carregar as cargas. Porque tem gente que não está conseguindo carregar nem seu fardo, como é que ele vai ajudar a levar carga? Então, primeiro, vamos assumir os fardos. Se vocês carregar os fardos, já está bom demais. Já está bom demais se você cuida de você. Então, eu quero que você ande comigo em alguns pensamentos. E nós vamos começar a nos arrepender agora. Eu quero convidar você para nós nos arrepender agora. Por quê? Esse ponto que eu vou falar agora é que nós aprendemos a nos ignorar, tá? Nós aprendemos. Não, companheiro. Nós aprendemos a nos ignorar. Vou te mostrar isso. Nós precisamos nos arrepender disso aqui. Tá? Nós aprendemos a ignorar o nosso corpo. Saúde, tá? Alimentação. Quem aqui toma vitaminas? Todo dia, sem parar. Pouca gente toma vitamina aqui. Começou? Que bom. Pergunta aqui. Quem aqui não falha a visita do check-up anual no médico? Não falha. Oh, olha aí, um monte de gente que não gosta de médico. Não gosta de ir em médico. Uhum. Você ignora o seu corpo, hein? Agora, eu não vou fazer essa pergunta. Eu vou fazer, mas eu vou fazer brincando, tá? Porque eu estou indo na academia quase todo dia. Vou levar o Nicolas. Mas quem fez o compromisso, não vou. Vamos voltar daqui, vamos para outra pergunta. Ignorar o corpo. Eu vejo pessoas que estão com uma dor de cabeça horrível, já tem horas, o corpo está gritando, mas ela ignora. Não, eu não gosto de mais remédio, não. Deixa o pau quebrar. Você sabia que você não deve aprender a conviver com a dor? O seu cérebro aprende um caminho. E depois, a dor não vai mais embora, porque você forçou o seu corpo a aprender a conviver com a dor. Nós ignoramos o corpo. É a hora, alguém disse comigo, é a hora do arrependimento. Aqui, nós ignoramos o corpo. E eu vou falar, é hora do arrependimento, porque a gente não pode ouvir essa mensagem aqui hoje sem pedir perdão para Deus, ok? Olha, eu conheço várias pessoas lá em Chelsea, alguns já não estão mais na igreja, que trabalham o dia inteiro sem beber água. Não quer nem saber. Limpa 10 casas, corre para aqui e para lá, não quer saber se o corpo precisa de água, não quer saber se o corpo precisa de descanso. As pessoas pecam em ignorar o seu corpo. Hoje nós estamos falando dos pecados que nós cometemos contra nós, não contra os outros. Porque nós precisamos nos arrepender aqui. Ninguém fará por nós o que Deus mandou nós fazermos. Ninguém vai cuidar do seu corpo. Ninguém vai te dar água quando você está precisando. É você que tem que dar, mas você nega ao seu corpo a água. Às vezes eu pergunto para os irmãos chegam lá na igreja, 4, 5 horas da tarde, fazer um trabalho na igreja. Primeira coisa que eu pergunto, você comeu? Não, aí diz, conversa. Não, eu falei, que história é essa? Você saiu de casa que horário? Eu saí 4:30 da manhã. Você não comeu até agora. Isso é um pecado. Pecando contra o próprio corpo. Tá? Por que você acha que o seu corpo não merece comida? Não merece parar para você comer? Isso é um pecado que nós temos que nos arrepender. Porque você vai perceber que isso está gerando um estilo de vida que daqui a pouco você não... Oh, meu Deus! Tem uma parte aqui, onde eu vou chegar, em que nós trazemos os problemas para Deus resolver. Só que os problemas que nós estamos trazendo
Foi nós que fizemos. E tem mais um problema. Eles são resultado de um estilo de vida. Eles são apenas uma colheita do que nós plantamos. E nós estamos trazendo as consequências, mas nós não estamos nem pensando em mudar o estilo de vida. Nós não estamos nem arrependidos desse estilo de vida. Sem comer, sem beber, sem dormir direito, sem tirar férias. Alguém diz comigo, é um pecado não tirar férias. Tem gente que está em pecado há vários anos aqui. Tem gente que está em pecado há vários anos. Tá? Irmãos, por nós ignorarmos o corpo, nós estamos forçando o corpo a assumir doenças, forçando o corpo a assumir enfermidades, que depois nós vamos ter que vir aqui pedir, quem está com doente, aí os irmãos vêm tudo para frente. Aí Deus, seu bando de ignorantes, né? Você está ignorando o corpo há 30 anos, você não presta atenção no seu corpo, você não aprendeu a ouvir o seu corpo. Agora eu quero perguntar, quem tem a obrigação de ouvir o seu corpo para você? Come on, gente. Come on. Se você não aprende a ouvir o seu corpo, quem vai ouvir ele para você? Então vamos pedir perdão a Deus. Agora, nesse momento, de olhos fechados, Senhor, tem misericórdia de nós. Porque para te falar a verdade, nem arrependido nós estamos. Nós estamos falando sobre o assunto agora, mas só o Senhor pode trazer revelação, onde nós estamos pecando com o nosso corpo. E eu honestamente peço perdão ao Senhor nesse momento. Se eu mesmo, onde eu tenho ignorado meu corpo, onde eu não tenho sido leal ao meu corpo, onde eu não tenho sido sábio com o meu corpo, onde eu não tenho cumprido a tua ordem no meu corpo. Perdoa-nos, Pai, e muda o nosso estilo de vida, em nome de Jesus. Segunda coisa que nós gostamos de ignorar, nós ignoramos a nossa mente. As pessoas pensam que a mente é uma coisa que existe por aí, que ela se vira sozinha. Se vira. Se você não cuida da sua mente, você sabe, né? Hoje, as pessoas que estão mais ganhando dinheiro aí, e eu fiquei surpreso, né? Com uma psicóloga, porque tem muitos hoje, tá? E estão fazendo um bom trabalho, precisa. Porque os profissionais que estão mais ganhando dinheiro hoje são os que cuidam da saúde emocional, da saúde mental das pessoas. Tá? E essa psicóloga, que ela está servindo pessoas que eu envio para ela, ela cobra $100 a hora. É uma psicóloga crente, tá? Uma pessoa ótima. Ela tem doutorado, eu mando as pessoas para ela porque ela é boa. Mas é $100 a hora. E vale, tá? Vale o trabalho dela. Mas eu te pergunto, ela está cuidando das pessoas porque as pessoas não sabem cuidar de si mesmas. Porque a primeira coisa que elas ignoram é a sua mente. Não nota o lixo que está lá, não percebe os pensamentos que não eram para estar lá, não descansa a mente, não renova a mente, como a palavra de Deus diz, transformar-vos pela renovação, renove a sua mente, leia livros, busque informações, trabalhe com o seu cérebro, não deixe o seu cérebro ficar velho. As pessoas não gostam de ler, de fazer leitura, não se preocupam com o tipo de imagens que está se formando na sua mente. Nós pecamos em não cuidar da nossa mente. Romanos 12:2 é um versículo que a gente tem que orar. Se há uma das coisas que você tem que orar todos os dias, se eu fosse escolher uma ou duas coisas para você orar todos os dias, uma delas é a sua mente. Você tem que renovar a sua mente, você tem que abençoar a sua mente, porque eu unjo a minha cabeça todo dia. E hoje eu já ungi a minha cabeça. Perguntinha aqui, eu quero que levante a mão, por favor. Quem ungiu a sua cabeça hoje e abençoou a sua cabeça, além de mim? Parabéns. Vale, você fez ontem? Parabéns, parabéns. Quem mais fez essa semana? Essa semana, quem fez? Você fez? Segunda-feira? Segunda-feira. Presta atenção. Eu unjo a minha cabeça todo dia.
eu abençoo a minha cabeça todo dia, eu cuido da minha mente. Depois você está com depressão, você está com culpa, você está com um monte de lixo, um monte de demônio lá, mas eu te pergunto, você cuida de lá? Eu te pergunto, um lugar que você nunca limpa, fica limpo? Ou ajunta sujeira? Nunca limpa aquele lugar. E você tem essa noção de que está tudo sujo lá. Right? A minha cabeça eu não deixo suja. A minha cabeça, alguém diz comigo, a minha cabeça é o assento da coroa. Alguém coloca a coroa em joelho? Já viu coroa em joelho de alguém? Já viu coroa no ombro de alguém? A coroa, que é a autoridade, que é a unção, que é o meu poder, que é a minha ousadia, que é a minha garra contra os meus inimigos, ela vai estar onde? Na minha cabeça. Você acha que eu coloco coroa numa cabeça suja? Por que eu cuido da minha cabeça? Por que eu limpo a minha cabeça? Porque eu preservo a minha cabeça, eu não ignoro a mim mesmo. Alguém diz comigo assim, essa pregação é de ouro. Pode falar, pode falar, pode falar. Para você, porque para mim não é novidade, eu já estou fazendo isso, eu estou pregando o que eu faço, eu não deixo ninguém cuidar de mim, eu não espero que ninguém cuide de mim, eu não tenho expectativa de ninguém cuidar de mim, eu nem delego a Deus cuidar de mim nas coisas que Ele mandou eu cuidar de mim, porque deixa eu te falar, a gente joga nas pessoas a responsabilidade de cuidar de nós, mas tem coisas que a gente não joga as pessoas não, a gente joga para Deus. Você tem que ir no hospital e falar, não, Deus é que se vira. Deus tem que manter a minha saúde nesse estilão de vida doido que eu vivo. Ele é responsável de manter eu saudável. Mesmo que eu nunca vou no médico. Mesmo que eu não quero saber o que está acontecendo nos meus hormônios. Negócio de hormônio, isso não existe. Eu não quero saber sobre isso. Deus vai cuidar. Ei, essa espiritualidade sua vai te levar para o buraco, porque Deus não tem a responsabilidade de manter o seu nível de estrogena, ou de testosterona, nem de manter os seus níveis de vitamina. Deus não tem a responsabilidade de ficar fazendo isso, sendo que Ele te deu os meios de você fazer, Ele quer que você aprenda a parar de ignorar você. A igreja poderosa é a que cuida de si. Nós temos que quebrar o paradigma errado de cuidar do mundo e morrer no meio do caminho, e parar de fazer o que Deus não mandou a gente fazer, e começar a valorizar primeiro. Qual é a primeira responsabilidade sua? Cuidar de você mesmo, eu só estou te ajudando a fazer isso. Terceira coisa que nós gostamos de ignorar, e essa aqui a gente faz com propriedade, a gente faz assim, com perfeição, é ignorar nossas emoções. Ou a gente não só ignora, mas manda elas calar a boca. Você não pode sentir isso. Você não pode estar com esse sentimento. Você não pode expressar isso. O que os outros vão pensar de você? Você tem que enterrar isso aí. Não mostra essa alegria, não mostra essa dor, não mostra isso, não fala sobre isso. Ninguém pode saber o que você está sentindo. Ei, nós somos desleais. A pessoa com quem nós mais somos desleais, isso é conosco mesmos. E alguém pode falar, Senhor, me perdoa. Porque nós somos ensinados por nossos pais, nós somos ensinados pela sociedade, nós somos ensinados por todo mundo, pelas próprias pessoas ao nosso redor, que as nossas emoções não valem, elas não têm lugar aqui. E a gente é obrigado a aprender a encobri-las, mentir, dizer que a gente está sentindo uma coisa quando a gente não está. No entanto, o Salmo 15, eu gostaria de ler o Salmo 15, versículo 2, né? O Salmo 15, o cidadão do céu, ele mostra as suas emoções. Porque diz lá, no Salmo 15, que o cidadão dos céus, ele anda irrepreensivelmente, pratica a justiça e do coração fala a verdade. Do coração. Do coração fala a verdade. Ele não é desleal consigo mesmo. Ele fala o que ele
sente. Não estou confortável com essa situação, eu prefiro dizer não. Ele não é aquele que pensa assim, não, mas se eu disser não, vai magoar. Então ele preocupa mais com a emoção do outro, ele coloca a emoção do outro em primeiro lugar e passa por cima de si mesmo. Eu pergunto, ele transgrediu uma coisa ou não? Ele preocupa, não, se eu falar não para ela, ela vai se magoar comigo. Eu não posso deixar ela se magoar, então eu prefiro magoar a mim mesmo, né? Então eu tenho que magoar alguém, se não é a minha, é ela, mas um eu tenho que escolher. Então eu sempre escolho magoar a mim mesmo. Alguém diz comigo, tem algo errado nesse quadro? Nós precisamos aprender a ser leais a nós mesmos. A palavra de Deus nos manda ser misericordiosos, right? Sede misericordiosos uns para com os outros. Meu temperamento é melancólico. E uma das características do melancólico é que ele cobra muito de si mesmo. Ele é perfeccionista. Então, a pessoa que ele tem menos misericórdia é com ele mesmo. O melancólico é um carrasco para si mesmo. Eu me lembro do dia em que o Espírito Santo me parou e falou assim, antes de você ter misericórdia dos outros, aprenda a ter misericórdia de você primeiro. Alguém já ouviu essa palavra? Não? Então ouça agora. Ouça agora, porque Deus... Alguém diz comigo, Deus está falando. Sentiu a presença aí? Estou brincando, gente. Deus não vai ficar chateado comigo. Eu estou brincando. Ele não vai ficar. Ele tem senso de humor também. Right? Mas escuta, você precisa aprender a ter misericórdia de você. Tem gente que não tem um pingo. E é incrível, tem misericórdia de todo mundo, menos consigo mesmo. Conhece alguém assim? Não levanta. Às vezes você mesmo é assim. Eu era assim. Hoje a pessoa que primeiro eu tenho misericórdia é de mim. Porque eu percebi que ninguém vai cuidar de mim. E que a pessoa que Deus colocou para cuidar de mim foi eu. E se eu não aprender a cuidar de mim, eu vou ficar mal cuidado. E eu mal cuidado, eu vou me despencar. E eu não vou poder cuidar de ninguém. Então, a sabedoria da Bíblia é, eu cuido de mim, eu preservo o que Deus me deu, e então eu sou capaz de ajudar os outros. Tem uma coisa que eu vou colocar aqui, que é o número 4, que as pessoas gostam de ignorar, é a sua privacidade pessoal, especialmente nessa época de redes sociais. Eu nunca vi um tempo onde as pessoas gostam tanto de se expor como nesse tempo hoje de Facebook e Instagram e tudo mais. Privacidade pessoal é uma coisa que eu não encontro na vida de muitas pessoas. Eu te desafio a visitar o meu Facebook e ver se eu posto alguma coisa lá. Te desafio. Os outros postam no meu Facebook. E eu nem acompanho aqui, porque eu não ando publicando a minha vida. E sabe quem me dá essa ideia? O Espírito Santo. Sabe quem me ensina a me preservar? O Espírito Santo. Eu não sou uma pessoa de me expor. Você não vai ver foto das minhas viagens, Gente, é incrível como as pessoas se expõem. Comer uma comida, quem está querendo saber? Mas eu quero publicar. Eu quero publicar minhas trivialidades, eu quero publicar meus momentos, eu quero publicar tudo. As pessoas nunca param para pensar nos demônios de inveja das outras pessoas. Elas se expõem a esses demônios porque elas não sabem cuidar de si mesmas. E isso é um pecado. Depois não vem reclamar. Se tem gente se intrometendo na sua vida, se tem demônio entrando na sua vida através de outras pessoas, você abriu a porta. Você não sabe preservar o que Deus te deu para você. Agora, eu vou aprofundar um pouquinho esse ponto. Porque eu vou até escrever aqui no quadro, uma frase, que é a seguinte: complicamos a nossa vida. Onde que eu escrevi a minha frase? Complicamos a vida, trazendo pessoas para ela.
trazendo pessoas que não eram supostas ser trazidas para a nossa vida, tá? Mas você traz. O caso de Abraão é um caso clássico, tá? A visão de Deus era para Abraão, não era para Ló. É tanto que no final deu tudo errado para ele. Porque Deus chegou para Abraão e falou assim: sai da tua terra. Ah, por sinal, não sai só da tua terra. Larga esses parentes aí, meu irmão, por favor. Mas tem gente que não consegue largar dos parentes. Ah, meus parentinhos, Jesus, meus parentes, Jesus, camão, meus parentes. Essas minha tia, minha avó, meus primos, todo mundo está junto. Você acha mesmo que o plano de Deus para você envolve todas essas pessoas? Aqui que está o seu problema. Você complica o plano de Deus para você, trazendo pessoas que não são supostos fazer parte dele. Mas o seu coração diz o quê? Eu tenho que ser bom com todo mundo, eu tenho que ser bonzinho com todo mundo, eu tenho que amar todo mundo. Então vai, vê onde você chega. Porque qual é o problema de Abraão? Filho do irmão dele, né? O irmão dele morreu, deixou o menino e ele o quê? O coração quebrou por causa do menino. Quem te mandou quebrar o coração, brother? Esse negócio de quebrar o coração só complica a sua vida. Deus não mandou você quebrar o coração. Mas você gosta de quebrar o coração. Você adora ver o seu coração quebrado, com compaixão. Eu vou falar para vocês, nós amamos, nós adoramos ser essas pessoinhas boas. Nós adoramos ser essas pessoinhas boazinhas, que não suportam ver um problema que eu tenho que resolver esse problema. Quem te mandou resolver esse problema? Você está entendendo que, tipo assim, nós trazemos para Deus resolver coisas que não era para estar em nossa vida? Porque nós não temos esse bom senso, esse senso forte de a minha prioridade sou eu. A minha prioridade é o plano de Deus comigo. A minha prioridade é a minha privacidade por causa do chamado de Deus comigo. A minha preservação é o chamado de Deus para mim, é o caso de Deus comigo. Se isso envolve uma ou duas pessoas, vamos resolver. Mas isso não envolve esse monte de gente. Então, dá licença, tchau, nos vemos no Thanksgiving, nos vemos no Natal, nos vemos ano que vem. Mas eu estou indo. Fala para mim se nós não precisamos nos arrepender de Deus aqui, agora, nesse momento. De todas as pessoas que não era suposto a gente levar, e a gente está atrasando a obra, prejudicando o nosso chamado, porque o nosso coração gosta de quebrar, e a gente gosta de ser bonzinho com todo mundo. Você sabe o problema que deu, né? Os dois tinham muito gado, os pastores começaram a brigar, e olha como os problemas vão se multiplicando, tá? Porque além da briga, teve a questão agora de que Ló escolhe morar em Sodoma. Aonde que o abençoado escolheu ir morar? Em Sodoma. E isso parou por aí? É claro que não. Porque quando os reis invadiram Sodoma e levaram Sodoma presa com todo... Quem foi junto? Preso. Quem foi que tem que fazer a guerra para ir lá para libertar o abençoado? Abraão tinha que fazer aquela guerra não era dele. Mas quando você carrega contrapesos que não é para você levar, você está comprando um monte de briga que não é. Aí você chega, me ajuda, pastor, ora por mim. Por quê, irmão? Por causa da minha tia, porque eu chamei ela para vir morar na América comigo e agora, pastor. Quem te mandou chamar a tia, irmão? Ah, pastor, eu fiquei com pena dela. Quem te mandou ter pena dela, irmão? Ah, pastor. Estou brincando, irmão. Vocês têm que orar por mim para eu ser menos sarcástico nas minhas pregações. Vocês oram por mim. Eu estou me divertindo demais na minha pregação. Gente, olha, vamos parar de trazer as pessoas erradas. Deixa eu falar uma profecia que eu ouvi quando eu era jovem. Aliás, eu lembro o ano, foi 1986. Eu estava tocando teclado na igreja e o pastor Gisel Gomes, quem sabe quem é Gisel Gomes? Ele estava pregando no congresso de jovens. Ele virou para mim e falou assim, lá no Brasil: ei, moço, você que está tocando aí, Deus vai levar você para um outro país, viu? Deus vai usar você muito
num outro país. Só para tu saber que é verdade, eu vou me encontrar com você nesse país. Ele falou desse jeito. Isso foi em 86, eu só saí do Brasil em 94, foram 8 anos depois. Mas uma das coisas que ele falou para mim naquele dia foi, o diabo, a estratégia, ele falou bem assim, a estratégia que o diabo usará sempre com você, sempre, vai ser a mesma. Qual é? Ele vai trazer falsos amigos para te induzirem a sair do plano de Deus. Eu nunca esqueci das palavras, eu decorei a profecia. Eu nunca esqueci. Falsos amigos para te induzirem a sair do plano de Deus. E aí eu fiquei tão impactado com aquela mensagem, e aí o pastor foi dormir na casa de uma irmã lá, e eu fui atrás dele, pastor, o que quer dizer aquela palavra? Ele falou, meu filho, eu não sei, só Deus pode te revelar, eu não sei o que é os falsos amigos. Mas os próximos anos da minha vida, eu entendi. Sabe quem eram os falsos amigos na minha vida? As namoradinhas que eu tive. Namoradas, eu não tive amigos do mundo que veio me induzir a sair do plano de Deus. Foram as namoradas todas da igreja. Todas eram crentes. As namoradinhas que eu tive eram a distração, eram as pessoas que eu trouxe para dentro de um plano, que Deus não tinha aquele plano. Eu me lembro da menina que eu namorei mais tempo, eu namorei 4 anos com ela, pensei que ia casar com ela no Brasil. Uma irmã chegou, uma senhora que veio pregar, ela falou com uma outra irmã da igreja, por que esse irmão está com essa moça? Ela não faz parte da vida dele. Mas eu gostava de ter as pessoas erradas comigo. Essa é do Brasil. Agora deixa eu te falar um casamento que eu fui tocar em Canérica, quando eu estava aqui solteiro, que eu levei uma namorada comigo. Quando eu cheguei naquela igreja para tocar naquele casamento com aquela irmã, um pastor falou, ele falou com essa cara assim, quem é essa pessoa que está com você? Tipo assim, estava achando tão estranho, ele estava discernindo que não era para eu estar com aquela vida, mas eu estava com aquela vida. Sabe como? Aquela vida que não tinha nada a ver com o plano de Deus para mim, mas eu gostava de trazer as namoradas erradas. Ó, quando eu falo de desobediência, eu sei. Hein? Eu sei do que eu estou falando. Porque não estava preservando a minha privacidade no plano do Senhor para mim. Ok? Então, eu gostaria que você analisasse isso aqui. Não ignorar o estilo de vida. A maioria dos nossos problemas, a maioria deles está aqui, ó, no estilo de vida, ok? A maioria deles está aqui, no estilo de vida. Você tem que parar de ignorar as coisas que que eu e você admitimos em nosso estilo de vida. Por exemplo, a forma de comer, tá? Uma das paixões que eu tive na minha vida, que eu não tenho mais, é a do pão francês, com manteiga, quentinho. Porque depois de anos e anos de batalhar com o pão francês, com a massa branca, não é? Eu finalmente me converti, me arrependi e parei de comer o pão de sal francês que me fazia tanto mal. Alright? Porque eu mudei o meu estilo de vida. Outra coisa que me prejudicava era o leite. Eu gostei de tomar leite a vida inteira e eu nunca gostei de tomar café puro. Eu tomava leite com um pouquinho de café. Então eu sempre bebi muito leite. E o que eu não sabia, o que eu não percebia, era que o leite estava me provocando sinusite. E que eu tive graves problemas de sinusite por causa do leite. E eu fiz tratamentos, eu tomava remédios, eu fazia um monte de coisa. Durante anos eu lutei com sinusite. Quando eu descobri que se eu parasse o leite, aquele negócio acabava, eu mudei o estilo de vida. A maioria dos nossos problemas, elas estão em uma coisa que a gente faz sempre, ou deixou de fazer. Por exemplo, o nosso corpo. A pessoa não tem um senso de que ela está trabalhando demais e forçando o corpo. Né? E ela precisa parar de ignorar o que tem no estilo de vida que está prejudicando a sua vida com Deus, porque você não está sabendo se cuidar. Eu quero seguir.
Eu gostaria de mostrar alguém que não ignora a sua alma. Davi, no Salmo 42, 11, eu sempre recito alguns versículos repetidos, mas nesse versículo ele diz assim: alma, por que estás abatida dentro de mim? Por que te perturbas dentro de mim? Isso é, se ele está falando com a alma, é porque ele não está ignorando o que está acontecendo com ela. E ele aconselha a sua alma. Ele diz para ela: espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é um homem que não ignora a sua alma. Ele não ignora as coisas que estão passando dentro de si. Deixa eu falar para vocês, irmãos. Aprenda a ser seu psicólogo. Davi era o seu próprio psicólogo. Não pagava $100 por hora para ninguém. Davi. Ele cuidava de si mesmo. Quem tem o Espírito Santo aqui? Você tem o maior psicólogo dentro de você. Você sentar no divã com ele, começar a perguntar para ele, ele te aconselha. Eu falo para os irmãos aqui, Conversar com uma pessoa, fazer análise e ouvir, ajuda. Eu estou fazendo um encontro com uma psicóloga. Eu estou tendo um encontro, sabe aquela psicóloga que eu falei? Estou fazendo com ela. Para mim. Não estou pagando os $100 porque ela falou para mim que ia me dar de presente. Por isso que estou fazendo. Não, eu ia fazer mesmo se tivesse que pagar. Porque eu estou pagando para uma outra pessoa. Mas deixa eu falar. O Espírito Santo é uma pessoa que quando eu entro em oração, e eu passo 80% da minha oração orando por mim, porque o propósito da minha oração é cuidar de mim, quem que vem me aconselhar? Ele me ensina a orar, ele me ensina a trabalhar direito, ele fala para mim do ritmo da minha vida, ele fala para mim sobre a minha alimentação. Quem aqui acredita que o Espírito Santo conversa com você sobre comida? Eu acredito. Quem aqui acredita que o Espírito Santo, ele conversa com você sobre dinheiro, sobre finanças? Tem um americano que chama Gary Keesee. Eu não vou saber colocar o nome dele realmente correto aqui, mas pelo menos o primeiro nome, eu acho que é Keesee, talvez é isso, Gary Keesee. É uma coisa assim. Mas ele tem um programa no TBN, eu li um livro dele, o livro dele que eu li chama The Money Thing. É famoso esse. E ele tem um talk show chamado The Money Thing. Isso é, resolver a questão do dinheiro. Qual é o testemunho dele? Que ele estava orando, tirando um momento devocional. Só orando, ele não foi ali para falar dinheiro com Deus. Mas ele está orando e o Espírito Santo começou a dar estratégia de business para ele. E ele assim, Espírito Santo, eu quero orar. Em outras palavras, ele estava querendo tirar aquilo da cabeça, achando que o momento da oração era aquele momento só para falar aqui em línguas e pensar no céu e nas coisas de Deus, e Deus falando com ele sobre dinheiro, e ele, Espírito Santo, me ajuda, eu preciso orar. E ele meio que repreendendo o Espírito Santo, sério. E o Espírito Santo falou com ele, você quer parar de me atrapalhar e anotar o que eu estou te falando? Porque eu estou te aconselhando sobre a tua vida financeira. E por que ele é um grande líder em finanças hoje? Por causa do conselho do Espírito Santo. Agora, por que eu falo para você orar por você? É a melhor forma de você fazer por você o que ninguém fará por você, e de você obedecer esses textos da Bíblia que diz, tem cuidado de ti, cuidar de vós mesmos, pare de ignorar você e deixa eu te aconselhar. A pior perda que a igreja tem é não ter esse momento no quarto onde a sua prioridade é você. Deus, conversa comigo sobre mim. Good, era com você mesmo que eu queria conversar. Então vamos conversar. Olha, uma das coisas que o Espírito Santo tem me ensinado é me autopreservar. Olha, a gente recebe pessoas novas todo dia. Olha, irmãos, honestamente, a gente está na melhor fase do nosso ministério. Tipo assim, Deus está expandindo o nosso ministério assim. Ontem no culto, vocês não têm ideia. Eu larguei a Gel lá e fui para casa, porque ela chegou em casa meia-noite, orando por pessoas novas, expulsando demônios, e eu terminei o culto, fiz lá os aconselhamentos que eu fiz,
e fui para casa. Mas assim, eu tenho um compromisso com a pastora Gel. E o compromisso que eu sempre viro para ela e falo, eu começo a falar e ela termina. Nós precisamos cuidar de nós mesmos. Porque nós estamos cuidando da igreja. 2 igrejas. Muita gente nova. Mas a nossa prioridade é cuidar de nós. Nós não queremos ficar aqui por 3 anos e morrer ali. Nós não queremos abrir um ministério aqui, daqui a 5 anos não aguentar mais e parar tudo. Nós queremos ficar aqui por 15, 20, 30 anos. Mas para eu conseguir fazer isso, o que eu tenho que fazer? Um estilo de vida que eu não precise parar. Isso é sabedoria de cuidar de mim. Ninguém vai fazer isso por mim. Deus quer que eu faça isso por mim. Tá. Agora, nós temos sido péssimos em cuidar de nós mesmos, tá? Infelizmente. Por isso há tanta gente trabalhando para cuidar dos outros, na saúde mental, tá? E nós tentamos ensinar as pessoas a cuidarem delas mesmas e destruir esse paradigma errado, tá? E eu quero perguntar, como eu posso fazer pelos outros aquilo que eu não faço por mim? Exemplo, eu não tenho misericórdia de mim, mas eu quero ser misericordioso com os outros. Eu não me perdoo, porque tem gente que não se perdoa, mas eu quero perdoar os outros, tá? Eu não me admiro, eu não me aprecio, eu não sei que pontos bons eu não tenho uma visão realista sobre mim. Como é que eu posso ter uma visão realista sobre os outros? A primeira pessoa que Deus me deu para eu cuidar, não foi a minha esposa, não foi meus filhos, nem meus pais. A primeira pessoa que Deus me deu para mim cuidar, fui eu mesmo. Eu queria perguntar aqui, qual é a primeira alma que você vai apresentar para Deus quando chegar no céu? Mas tem gente que ganhou o mundo inteiro e vai apresentar o mundo inteiro, mas aí, cadê a sua alma? Perdi. Quer dizer, ganhei o mundo inteiro, mas a alma principal eu perdi. Onde é que ela está? Não sei, Senhor, perdi. Perdi a minha alma, mas eu ganhei o mundo inteiro. O Senhor não quer? Não, eu queria saber da tua alma. Mas eu trouxe o mundo inteiro para você. Não, eu queria a sua alma. A primeira alma que eu te dei para cuidar foi a sua. E você não aprendeu a cuidar. Você não aprendeu a orar por você, descansar, viajar. Quero perguntar, você é atencioso com você mesmo? Você gosta de prestar atenção a você? Ou você gosta de se ignorar? Você não está aqui. Você não está aqui, você não existe. Os outros aqui existem. Agora é a hora da minha filha, agora é a hora do meu, agora é a hora, né, da igreja, agora é a hora daquilo. E você se ignora. Eu estou falando a realidade ou não? Nós nos ignoramos. Precisamos pedir perdão ao Senhor. Senhor, estou ignorando a mim mesmo. Eu estou me ignorando, por isso que eu não me conheço, por isso que eu não sei cuidar de mim, porque eu aprendi a me ignorar. Antes de eu terminar a mensagem, vamos orar? Senhor, nós pedimos perdão nesse momento. Jesus, ajuda-nos aqui. Essa mensagem é diferente, Jesus. A gente não está acostumado com ela. Jesus, precisamos de uma revelação. Nós precisamos de uma revelação agora, nesse momento. Jesus, nós precisamos sair daqui hoje aprendendo a cuidar de nós, prestar atenção em nós, ouvir a voz do nosso corpo, da nossa alma, ouvir o nosso próprio espírito. Jesus, ajuda-nos a parar de nos ignorar. Nós pedimos perdão pela indiferença que nós temos a nós mesmos, por isso que não ouvimos a tua voz, porque tu falas através de nós, a gente não acredita na tua voz através de nós, Senhor. A gente só acredita através dos outros. Então nós te pedimos perdão agora, em nome de Jesus. Amém? O Espírito Santo acabou de falar uma coisa que não estava no meu esboço. Vou escrever no quadro. Ele é fantástico. Ouvir a voz de Deus através de nós. Se a pastora Gel chegar aqui, botar a mão em você e te falar um monte de coisa, porque você sabe que ela é mulher de Deus, ela não anda inventando, você acredita. Mas aquilo que Deus fala com você dirigindo seu carro, você não acredita. Porque você ignora a voz de Deus quando Ele fala em você.
Quando eu era pastor, quando eu era novo pastor, sem experiência, eu tinha mais insegurança, né, do que eu tenho hoje, né? E Deus, ele veio fazer um conceito, ele veio formar um conceito em mim, que eu levei tempo para admitir esse conceito, tá? E o conceito, essas palavras eu ouvi de Deus. Essas palavras que eu vou escrever aqui, eu ouvi do Espírito Santo falar comigo. Ele falou isso aqui para mim. Você é a visão. O Espírito Santo falou comigo. Nessa igreja, você é a visão. Então, para de desconfiar do que eu falo com você. Para de não acreditar no que eu sopro no teu espírito. Porque nesse lugar, você é a visão. Mas deixa eu te dar um exemplo de quando eu não sabia que eu era a visão. Comecinho da igreja, a igreja ainda estava numa casa, a gente começou numa casa lá em Marlborough. Chegou a ter 60 pessoas lá. Imagina, uma casa em Malden. Imagina os carros na rua, a gente tinha que sair de lá. 60 pessoas numa casa, no domingo. Eu tive um sonho que a igreja estava indo fazer uma viagem. Sabe, todo mundo com carro, aquele monte de carro. E estavam os carros tudo paradinho, esperando eu sair. E eu estava na frente, o meu carro era o primeiro, né? Para eu dirigir a caravana. Só que eu descia do meu carro, saía batendo na porta dos motoristas e perguntando assim, você está com o mapa? Você tem o mapa? Você tem o mapa do lugar que a gente vai? Em outras palavras, eu não estava sabendo para onde a gente estava indo. Quando eu comecei a igreja, eu tinha essa ideia de que a igreja é um lugar democrático, irmão, em que a gente tem que sentar e ouvir a opinião de todo mundo, porque, né, Deus fala na multidão. Meu Deus, que história é essa? Quem mandou você perguntar para gente que não está nem ligado comigo, para ficar dando opinião da carne na minha obra, sendo que eu escolhi você para ouvir minha voz, e eu estou falando para você, você é a visão nesse lugar, ou você acredita nela e segue a minha voz, para de ficar perguntando para os outros o que tem que fazer, porque eu estou falando com você. Na sua casa, você é a visão. Mas você não acredita em você? Você ignora você. Você não crê nas coisas que o Espírito Santo fala com você. Você sabe que crente gosta... Uma das palavras preferidas de crente é confirmação. Confirmação. Irmão, Deus confirmou. Irmão, Deus confirmou. Caiu 3 relâmpagos na minha frente. Deus confirmou. Quem falou que crente precisa de confirmação? O Espírito Santo está dentro de você. Ora bolas. Está na hora de você parar para confiar no que Deus fala em você. Gideão, Senhor, molha só por dentro do negócio. Deixa tudo sequinho ao redor. E Deus, tá bom, seu incrédulo, eu vou fazer isso. Não, Senhor, agora eu quero o contrário. Molha tudo ao redor, deixa o negocinho seco. E ele, tá bom. Sabe como? Pastor, a mensagem que o senhor pregou hoje, pastor, eu estava em casa. E eu abri a Bíblia e Deus falou aquilo comigo. Quando eu chego na igreja, pastor, o senhor prega a mesma coisa. Pastor, é confirmação. Eu falei, mas você não acreditou, né? Quando Deus falou em você. Você é incrédula. Sabe esse negócio de que você não acredita no que Deus fala com você? Porque você aprendeu a se ignorar. Esse aqui, só esse ponto aqui, vale a pena parar de novo e fazer mais uma oração. Nós vamos fazer essa oração agora. Porque eu sei que Deus já falou com você várias vezes e você... Senhor, nesse momento nós queremos pedir perdão por todas aquelas vezes que o Teu Espírito foi tão fiel em falar tão claro com a gente, mas a gente não teve certeza. A gente ficou achando que era da carne. A primeira coisa que a gente pensou, que era da carne. Senhor, tem coisa que a gente pensou até que era o diabo, Senhor, para te falar a verdade. A gente até repreendeu, pensando que era o diabo, e era o Senhor. Porque a gente não aprendeu a discernir a Tua voz em nosso espírito. Porque nós aprendemos a nos ignorar. Senhor, eu peço perdão agora. Eu cancelo essa tendência de nos ignorarmos. Eu cancelo essa tendência de nos menosprezarmos. Eu cancelo, Senhor, essa tendência de nós sermos indiferentes ao que o Senhor está falando conosco. Em nome de Jesus. Queria que você levasse essa oração para casa e orasse ela mais vezes.
tá bom? Porque hoje Deus está dizendo que ninguém vai cuidar de nós. Nós temos que aprender a fazer isso. Tem algo errado no nosso relacionamento com Deus quando não aprendemos a cuidar da primeira pessoa que Ele deu para nós. Eu quero ler esses dois textos aqui, 1 Coríntios 3:17, 1 Coríntios 3:16 e 17, e depois 1 Coríntios 6:19 e 20. Então, como é que eu tenho um relacionamento com Deus que eu não aprendo a cuidar de mim mesmo? Tem uma coisa errada nesse relacionamento. Porque em 1 Coríntios 3:16, ele diz, não sabeis vós que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. Aprenda a cuidar do santuário de Deus. Seu corpo não é o seu corpo para você fazer o que você quiser. Seu corpo nem seu não é. É o santuário de Deus. E você vai dar conta do seu corpo para Deus. Deus falou, eu te chamei para viver 87 anos e morrer com saúde. Por que você morreu com 45 e daquele jeito? Eu te chamei para você viver 90 anos e morrer com saúde e você morreu com 30 daquele jeito? Dá conta do corpo, porque nós não somos nossos. Agora, 1 Coríntios 6, verso 19, ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Nós não somos de nós mesmos. Então, se você gosta de ser ruim para você mesmo, lembra disso aqui. Você não tem o direito de ser duro com você. Eu posso ser o que eu quiser comigo mesmo. Não, você não é seu. Eu posso matar o meu corpo na unha, se eu quiser. Não, você não é seu. Você vai destruir o santuário de Deus? Você está destruindo algo que não é seu. Eu não estou nem aí para a minha saúde. A sua saúde não é sua. Ela foi dada por Deus para cumprir um propósito. Então, para de ignorar você. Manda embora esse espírito de culpa que diz que é pecado você cuidar de você. Tá? Então, é o seguinte. Eu quero terminar, e lógico, eu estou querendo terminar, já tem... Só Deus sabe como eu estou querendo terminar. Mas nós precisamos perguntar, quando nós estivermos com um problema, o que nos levou a ter esse problema que nós estamos pedindo para Deus resolver. Eu quero chamar aqui de geradores do estilo de vida. Que coisas que podem ser consideradas geradores do estilo de vida? Porque os problemas maiores estão no estilo de vida que você assume. Então, eu vou colocar aqui no quadro alguns geradores do estilo de vida. Eu queria que você não ignorasse a iniquidade familiar, tá? A iniquidade familiar. Porque uma das coisas pesadas no gerador do estilo de vida é a iniquidade familiar. Quando eu aconselho as pessoas, a gente conhece a história familiar, e aí você descobre os demônios que já estão ali, preparados para a bebida, preparados para a mentira, preparados para a prostituição. Não ignore os geradores de estilo de vida. Um deles é a iniquidade familiar, mas não é só isso. As tendências naturais da alma, cada alma tem uma tendência natural. Isso não tem a ver com família, isso tem a ver com você. Você tem que descobrir a sua alma. Por isso que você tem que conhecer você. Como eu queria ter o dom de escrever no quadro. Tendências naturais da alma. Por exemplo, o meu temperamento tem uma tendência natural. Sabe o quê? Tristeza e depressão. Vê uma coisa dessa. Tendências naturais da alma.
Por que eu gosto que você faça o curso sobre temperamentos? Por que eu gostaria que você olhasse os vídeos que estão lá no meu canal sobre o Encontro de Casais, onde eu falo sobre os 4 temperamentos? Porque uma pessoa colérica, ela tem a tendência, ela já tem as tendências. Tá? O colérico, ele passa por cima de todo mundo e realiza. O objetivo dele é realizar a tarefa. Eu não quero saber se matou, se morreu, se está com dor de barriga. Você tem que fazer o trabalho. Nós estamos aqui para fazer o trabalho. Eu não quero saber como você está sentindo. Ele é malvado. Um colérico tem a tendência de ser cruel. São tendências naturais da alma. Eu não sou colérico. Mas eu sou o quê? Se deixar eu cair num buraco, eu entro em depressão só sorrindo. É a tendência da alma. O sanguíneo. Sabe qual é a verdade central do sanguíneo? Relacionamentos. 1000 amigos no Facebook, não conhece nenhum, mas ele tem milhares de amigos. Relacionamentos, entendeu? O sanguíneo pode chegar em casa morto e cansado, se alguém chamar, vamos ali, ele já estou indo, porque o negócio dele é estar fora, é relacionamento. Sabe qual é um dos pecados do sanguíneo? Se envolver em muitos relacionamentos sexuais. Por quê? Tendência da alma. Eu quero te perguntar, você conhece as tendências da sua alma? Esse é um gerador de estilo de vida. Você precisa descobrir isso, você precisa. Por que eu vigio os demônios de tristeza? Por que eu vigio os demônios de depressão? É sempre a tendência. O meu temperamento nunca vai levar para a crueldade, nunca. Uma depressão fica na esquina, fazendo assim, ó. Ei! Eu falei, vai embora, Satanás, volta para o inferno. Eu estou falando sério, eu tenho que mandar ele voltar para o inferno, porque de vez em quando ele fica, ei, lembra de mim? Eu falo, lembro, seu inferno, vai embora daqui. Eu lembro de ti, sim. Como é que eu posso esquecer de ti? Vivi tanto tempo com você. Agora, eu queria mostrar essa outra coisa aqui, ó. Decisões, tá? Decisões decisões de sobrevivência. Coisas que você aprendeu a fazer para sobreviver, tá? Geradores de estilo de vida. Por exemplo, quando você estava mal, você aprendeu a ir no bar e encher a cara. Decisões de sobrevivência. Irmão, eu tive uma namorada crente que fez isso. Eu tenho que contar essa. Mas, eu não falei para você que as namoradas que eu arrumava da igreja não eram as meninas mais crentes, brother. Eu vou botar um versículo aqui, que é Isaías 53, versículo 6. Já coloquei esse versículo em outros. Mas esse texto aqui, ele diz assim, porque todos nós, 53, 6. Isaías, tá? Misericórdia, Jesus. Misericórdia, Senhor. Isaías 53, 6. O verso diz assim, porque todos nós andávamos como ovelhas desgarradas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Isso são geradores de estilo de vida. A namorada que eu tive foi assim. A gente terminou. Tá? Porque o pastor teve coragem de me chamar, eu era regente do coral, e ele me chamou. Né? E falou, meu filho, essa irmã não é a irmã de Deus para você. Meu filho, Deus tem coisa melhor para você. E eu, tá bom. Fui lá, tive coragem e terminei com ela. Só que ela ficou sabendo que a razão foi porque o pastor me chamou. Aí, no dia que eu estava na casa dela, que eu contei por quê, sabe o que ela fez? Ela fez uma cena que eu nunca vi ninguém. Ela pegou o carro, saiu cantando o pneu e foi direto para o bar, encher a cara. Eu pensei que a irmã era crente. Eu descobri que ela... Você está vendo como que é? Decisão de sobrevivência. Quando o negócio pegava para ela, o que ela ia fazer? E você? Vou para o mall, gastar dinheiro, eu vou comer, eu vou não sei o quê. Sabe as decisões de sobrevivências que determinam o estilo de vida? Que você não está sabendo cuidar de você, porque você não descobriu esses estilos de vida. E
eu quero só colocar mais um aqui, que é maldições lançadas, maldições. Vou colocar aqui maldições, mas eu quero só mencionar assim, tem maldições que pessoas lançam sobre nós, mas tem as que nós gostamos de lançar sobre nós mesmos. E é dessas que eu quero falar, né? Porque você gera um estilo de vida, porque você sempre fala de você, você é tão ruim para você, que você gosta de falar mal de você. Oh, mas eu sou eu sou mesmo uma topeira. Eu sou uma anta. O anta de Jesus, deixa eu falar para você. Para de xingar você. O que você está fazendo? É assim que você cuida de você? Lembra do meu avô? O que meu avô falava? Filho de uma égua. Era assim que ele se chamava. Não é? Exato. Então, como é que você cuida de você fazendo isso com você? Ó, não levanta a mão aqui, quem acha xingou. E se não se xingou, pensou. Eu sou mesmo, não sei o que lá. Não, você não é isso. Nós não aprendemos a cuidar de nós. E hoje, pelo menos hoje nessa aula, o Espírito Santo quer que a gente saia daqui com uma nova visão de cuidar de nós. Então, vou terminar aqui falando o seguinte. Sabedoria é o Espírito Santo me ensinar a cuidar de mim primeiro. Eu não cuido de mim só na oração. Eu cuido de mim no meu sono, no meu descanso, na minha privacidade. Ó, eu cuido das ovelhinhas de Jesus. Mas quando eu vou dormir, eu boto o telefone em silêncio. Você acha que eu vou deixar o telefone lá para os irmãos me acordar a noite inteira? Eu preciso dormir, irmão. E sabe o que eu descobri? Que os irmãos gostam de mandar mensagem de 5 da manhã para frente. É incrível, o pessoal acorda cedo. A primeira vez ele lembra do pastor, tem que responder o pastor, não respondeu antes, porque cheguei cansado. Aí, tipo assim, as mensagens começam a vir. E se o meu telefone estivesse lá, pim, plom, plom, pim, plom, plom. Porque os irmãos gostam de mandar mensagem às 6 da manhã, às 5 da manhã. Pastor, estou respondendo o áudio aí que o senhor mandou. Amém, irmão, responde, mas eu só vou ouvir o seu áudio depois das 10, que eu vou dormir agora. Porque eu sei cuidar de mim. Vocês querem um pastor que morra daqui a 3 anos? Claro que não. Vocês querem um pastor que não vai perder cabelo, vai ficar um cabelinho branco. Eu não vou perder cabelo, eu vou ficar com o cabelinho branco. Talvez nem vai ficar branco, vai ficar só grisalhinho. Está entendendo o que eu estou falando, né? Quando eu fiz 50 e poucos anos, eu falei assim, eu estou contemplando pelo menos mais 20 anos de trabalho pela frente. Honestamente, essa década para mim, dos 20 aos 30, vai ser a melhor década da minha vida até hoje. Tá? Essa década para mim não vai ser a última, vai ser a melhor para mim. Os próximos 10 anos, dos anos 20 a 30. Aliás, eu queria parar para falar algo para vocês aqui. Eu oro no calendário. Quando o ano de 2020 passou, eu abençoei a década inteira. Quando eu oro em todos os anos da década. Eu abençoo a obra de Deus em mim, através de mim, até 2040, porque eu estou abençoando essas 2 décadas. Você acha mesmo que Deus está preso em 2022? Só porque eu estou olhando para aqui e agora? Você acha mesmo que o Deus que criou as estrelas está falando, não, Daniel, para de falar comigo de 2030, Daniel. Fica aí, Daniel, fica aí. Você acha mesmo? Ele fica feliz quando eu olho um pouquinho adiante. Ele fica feliz. Ele fica feliz quando eu contemplo a década e eu abençoo e eu projeto nela aquilo que Ele quer fazer. E eu digo para Ele, as suas maiores coisas o Senhor vai realizar aqui. Eu abençoo cada dia do meu calendário. Aliás, nesse momento agora, eu estou abençoando o restante do ano, até dia 31 de dezembro. Alguém está fazendo isso? Começa a fazer isso. E outra coisa, vou falar algo que eu falei em Chelsea. Nós descobrimos, alguém conhece John Ramirez? John Ramirez. Se você não conhece, vale a pena conhecer. John Ramirez. É assim sempre? Não. É assim. Não. É John, hein? É John, ok? Ele foi satanista. Ele é porto-riquenho, ele foi satanista, mas um dos homens que está sendo mais usado por Deus, porque uma das funções dele era amaldiçoar regiões. Ele enviava demônios para amaldiçoar regiões inteiras. Ele era um cara de muita autoridade no satanismo. E sabe o que ele fala? Ele fala que
Os satanistas sabem que os crentes jejuam em janeiro. Então, sabe o que eles fazem? Eles jejuam em dezembro, para antecipar o jejum dos crentes em janeiro. E você sabia que eu descobri que dezembro é o mês mais pesado do ano? É o mês que mais causa acidente, é o mês em que as pessoas estão distraídas com o Natal, com presentes e com coisas, e as marcas mais tristes acontecem no Natal. Muita gente odeia o Natal, porque os satanistas estão trabalhando ferventemente para que o Natal seja uma celebração triste. Lá em Chelsea, nós começamos a orar e quebrar e cancelar os projetos de Satanás para dezembro. Agora, presta atenção, eu estou cancelando todo o clamor do inimigo contra o mês de outubro. Eu não permito que o mês de outubro pertença ao diabo. Eu não permito que o mês de outubro seja marcado por Halloween. Eu abençoo o calendário. Outubro é de Deus. Agora, nós vamos orar para que o Natal seja o mais feliz. Agora, você trata de amarrar os demônios, porque eles estão planejando que todo Natal e Ano Novo tenha as lembranças mais tristes, haja briga. Você sabe uma coisa que eu percebi ao longo dos anos? Que o culto de Natal é o culto mais pesado do ano. Espiritualmente falando, é o culto que a gente enfrenta mais dificuldades. No mundo espiritual, é o culto de Natal. Mas porque os satanistas estão investindo contra o jejum que a gente vai fazer em janeiro. Muita igreja nem se preocupa em jejuar em janeiro, mas a maioria faz um jejum em janeiro. Nós estamos jejuando todo mês. E dezembro, janeiro, isso é, de outubro a dezembro, nós estamos numa campanha para limpar o mundo espiritual no mês de dezembro. Então se prepare para isso. Fica de pé, senão eu vou falar a noite inteira, sem parar. Eu vou orar aí onde você está, por causa da hora, por causa do tempo. Mas eu queria que você falasse com Deus: Senhor, eu não tenho sabido realmente cuidar de mim. Eu tenho me ignorado, é uma prática que eu venho fazendo há anos, mas eu quero me arrepender hoje. Pedimos perdão mais uma vez, por ignorar a pessoa principal, número 1, que somos nós mesmos. Senhor, antes de cuidar da esposa, eu tenho que cuidar de mim. Antes de cuidar do meu marido, eu tenho que cuidar de mim. Antes de cuidar dos meus filhos, eu tenho que saber cuidar de mim. Senhor, antes de cuidar de trabalho, de empregado, de contrato, de cliente, eu tenho que cuidar de mim. Então, nos perdoa nessa noite. A falta de cuidar do corpo, a falta de cuidar da alma, a falta de cuidar do espírito, a falta de cuidar das emoções, da mente, dos relacionamentos, da privacidade. Pai, ilumina agora cada um de nós. Pai, ilumina cada um de nós. Como te apresentar uma pessoa inteira? Naquele dia eu não quero te apresentar uma pessoa toda furada, toda esfarrapada, toda sem, porque eu não soube me cuidar, não soube me edificar, eu não soube me proteger. Senhor, traz essa revelação agora. Alguém clama comigo e diz: me revela mesmo, me revela. Abre meu espírito para eu saber como me preservar, como me cuidar, como investir em mim, como orar por mim, como, Senhor, me trazer a mim mesmo na tua presença, para que, Senhor, eu possa ser uma coluna na vida dos meus filhos, da minha esposa, da minha casa, da minha igreja, para que eu possa ser alguma coisa boa para o mundo. Eu preciso primeiro ser em mim. Sou, Pai, ninguém vai cuidar de mim. Descobri que eu é que tenho que cuidar de mim. Então me ajuda a assumir essa responsabilidade. Alguém pede perdão a Deus por ser carrasco consigo mesmo, por não perdoar a si mesmo, por não ser misericordioso com você mesmo. Quantas vezes você é tão duro com você mesmo? Senhor, nós pedimos perdão. Nos arrependemos de toda essa cobrança tão grande de nós mesmos. Ó Senhor, nos ajude a valorizar o que o Senhor fez em nós, o que o Senhor colocou em nós, o que está em nós, para que possamos valorizar o que está nos outros. Eu te abençoo com essas bênçãos, eu te abençoo com essa revelação, eu te abençoo em nome de Jesus.